Boa tarde, pessoal. Eu resolvi hoje fazer um vídeo falando um pouquinho de mim. Então, antes que eu começo, eu quero que vocês se inscrevam no canal, quero que vocês ativem o sininho, quero que vocês deem o seu joinha, compartilhem e comentem. Bom, eu fui casada por muitos anos, hoje sou divorciada, já também bastante tempo. Tenho filhas, tenho netos, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a minha vida, sobre o meu ser. Trabalhei uma vida inteira em escritório, empresas, né? E eu estudei auxiliar de escritório, estudei e fiz vários cursos, né? Vários. E todos os cursos, né, que eu fiz, sempre eram voltados às empresas, né? Aí, em um determinado momento, eu comecei a pensar, eu gostaria de fazer algo diferente, né? Aí eu fui fazer curso de salão de beleza. E eu comecei a trabalhar com cabeleireira, fazia mão e pé, fazia cabelo, depilação. E foi assim por muitos anos, né? Praticamente uns 10 anos. Ai, desculpa. E aí, eu ainda como cabeleireira, eu conheci o Reiki através de uma amiga minha, né? Ela me ofereceu uma sessão de Reiki. Morava perto, um dia eu fui lá. Esse meu período eu não me lembro mais direito, mas a partir dos meus 15 anos de idade, até conhecer o Reiki, até aí num bom tempo depois do Reiki, eu tinha muitos problemas de estômago, muitos problemas emocionais, muitas travas, que foram ainda de bastante tempo se revelando, se indo, né? E uma delas era a questão do financeiro. Então, estava muito bem, fluindo tudo muito bem, e de repente dava uma queda assim brusca, terrível, né? Mas depois me levantava de novo. Só que aquilo me abalava extremamente. Porque assim, quando começava aquela crise, eu já acreditava que aquilo ia continuar daquele jeito e ficar, e aí o negócio só ia para trás. E aí eu tinha que fazer um esforço muito grande para, que nem hoje falam, para vibrar diferente, né? Para vibração elevar, para poder então ir para um plano mais elevado, onde eu ia então atrair as coisas boas, aquilo que eu estava realmente desejando. Porque realmente a mente, ela é uma coisa que pode nos ajudar, como também pode nos derrubar. Porque às vezes nós somos testados para ver o que vai acontecer na nossa vida. E nesse momento que a gente está sendo testado, é a hora que a gente tem que entender e perceber, que nem eu sempre falo, né? Perceber que é um teste. E que não é uma coisa que vai ficar para sempre. Mas a mente da gente nos sabota e a gente acha que vai ficar para sempre, e daí aquilo demora para se reorganizar de novo, para se reequilibrar, para se reharmonizar. Então eu fiz aquela sessão de Reiki, eu não senti mais nada no estômago por 1 ou 2 dias. Aí quando eu senti de novo, eu fui lá, ela fez de novo. E daí depois apareceu o Danilo
Raucho, que ia dar curso de reiki, eu fui lá, fiz. Comecei a fazer os cursos, os níveis, né? Aí fiz os níveis de reiki, depois comecei a aplicar o reiki, nunca mais parei. Depois, mais tarde, fiz o curso de novo com o Zanon Mello, né? E fiz também o mestrado com ele. E depois, há uns poucos anos atrás, eu fiz uma reciclagem de reiki de novo. Fiz com o José Antônio Camargo, de Garibaldi. E eu tive uma época de contato com o Johnny DeCarli, com o Orkut. Bah, foi maravilhoso essa época também. Então, o reiki foi um up na minha vida que me ensinou a perceber, me ensinou que eu dentro de mim, a energia do reiki, ela é poderosa, ela tem poder de cura, de cicatrização, de cura, ela tem poder de aumentar os nossos níveis de imunidade. Então, o reiki é a terapia que veio me salvar. Ela veio me... Como é que eu vou explicar? É muito, sabe? É muito, muito, muito forte essa questão do reiki na minha vida, certo? E eu tenho certeza que as pessoas pelas quais eu já dei curso de reiki, enquanto elas se aplicavam, a vida delas melhorou. Quando elas param de se auto-aplicar, a vida dá uma... Eu sempre digo, nós precisamos encher a nossa garrafinha de energia boa. Porque de fora sempre vai vir aquelas coisas, né? Porque daqui a pouco chove, dá uma lama na rua, né? A gente enche o sapato, certo? Às vezes o sapato tem furinhos, enche a meia, né? E vem de baixo, a energia negativa vem sempre de baixo. Bom, então assim, o reiki veio salvar a minha vida, a minha existência. Veio me dar uma luz que nunca mais se apagou. Então assim, a minha cura física, emocional, mental e espiritual, ela foi se desenvolvendo dia após dia, mês após mês, ano após ano, eu fui desenvolvendo o perceber de uma forma cada vez melhor. Aí teve um ano que eu fiz o curso de regressão, e comecei a aplicar. A regressão é maravilhoso também, mas como a regressão é uma terapia que tu tem que começar e tem que terminar, não é uma questão de eu vou lá ver o que aconteceu no meu passado, como é que é e coisa e tal, e a regressão ela é diferente. Essa terapia ela é uma terapia de tratamento mesmo. O reiki também é tratamento, mas a pessoa interrompendo não vai ter sequelas, mas a regressão tem sequelas se tu interrompe. A regressão é tu fazer e fazer e fazer até que tu conseguiu ressignificar tudo que estava te incomodando. E tem que ser ressignificado. Porque a gente acessa esses portais de uma forma bem diferente e elas precisam ser realinhadas, reprogramadas e ressignificadas. Então, se a gente não fizer isso, a pessoa não vai se sentir bem futuramente. Então, a regressão eu só aplico se a pessoa realmente está disposta a fazer o tratamento correto. A gente só pode dar alta para a pessoa quando terminou tudo. Não posso dizer que a regressão vai ser 5, 6 sessões para você. Para umas pessoas 3, 4 já funciona, para outras precisa 10 sessões de regressão. Então não tem como determinar. Mas então assim, daí eu fui fazendo cursos, eu fui melhorando, né? A minha percepção, o meu perceber, o meu evoluir foi cada vez aumentando, né? Aí, eu acho que há uns 2 anos, mais ou menos, ou 3, acho que foi mais ou menos na época da pandemia, eu fiz um curso de
constelação familiar. Bom, esse curso eu fiz num dos institutos que existe no Brasil, mas eu não me senti preparada para usar a constelação nas outras pessoas. Olha, foi um curso maravilhoso, eu aprendi muita coisa, né? Mas eu não estava preparada, eu não estava, não é entendendo, eu não estava no clima, eu acho, sei eu lá, não tem como explicar, né? Como seria. Aí, agora, ano passado eu terminei, então foi ano retrasado, eu terminei em setembro do ano passado. Ou foi ano passado que eu comecei em março e terminamos em setembro. Aí eu fiz com a Silca Maluta no ano passado. De novo a constelação familiar. Só que desta vez eu me aprofundei mais na constelação na água. Gente, eu amei os resultados que a constelação na água dá para a pessoa já numa única constelação. É muito mágico as interpretações que a gente consegue fazer, as falas sistêmicas. Então, assim, eu sou uma pessoa que, como é que eu vou dizer? É difícil eu falar sobre isso, porque eu sou apaixonada por tudo que eu faço. Sou apaixonada pelo Reiki, o tratamento Reiki, a sessão de Reiki. Eu sou apaixonada a dar o curso de Reiki, porque quando a gente dá o curso de Reiki, a gente vê a pessoa evoluindo também. A gente vê a pessoa saindo daquele princípio de busca e curiosidade para ela ir com os dias se passando, se auto-aplicando e dizendo para ti que quanto melhorou depois que começou a se auto-aplicar, depois que conheceu o Reiki. Então, essas energias, essas vibrações que tem, por isso que os cursos que eu fiz, todos eles casam uns com os outros. Eu também fiz curso de limpeza energética, já há mais tempo. Eu já aplico a limpeza energética à distância, essa é só a distância, né, da geobiologia, e é a limpeza energética muito profunda, espiritual, de tudo, de tudo. Você quer limpar uma casa, quer limpar uma empresa, quer limpar o empreendimento, quer limpar o financeiro, quer limpar o pessoal de uma pessoa, quer limpar os animais que estão doentes, precisam de uma limpeza, veículos, processos são mais liberados com um pouquinho mais de rapidez, as coisas acontecem de acordo, sabe, para clarear de uma certa forma, abre, né, onde tá as travas, né. Bom, então, tudo se casa, né. Tá, eu tô muito bem, obrigado, tô fazendo Reiki, tô com a espiritualidade maravilhosa, eu consigo sentir as coisas tudo, mas a minha casa não tá funcionando. Precisa fazer limpeza energética da casa. E daí essas coisas se casaram, sabe? O padrão repetitivo é demais, o padrão repetitivo acontece todo dia, toda hora. Vamos fazer constelação. Vamos tirar isso. Nós estamos honrando nossos ancestrais com a mesma coisa. Estamos honrando nossos pais com a mesma coisa. Então eu não vou bem financeiramente, a minha mãe também não ia, meu pai também não ia, então aquela questão, eu tô fazendo o mesmo, eu tô honrando eles com a mesma situação, quando eu poderia, através da minha mente, através de falas sistêmicas, né, dizer que eu vou fazer diferente, e fazer diferente, honrá-los com riqueza, buscando um trabalho mais adequado. Eu trabalho numa coisa que eu não gosto. Minha mãe também trabalhava numa coisa que ela não gostava. Por que você tem que procurar uma coisa que você não gosta? Né? Você está repetindo um padrão para honrar o teu antepassado, o teu familiar,
com a mesma coisa. Isso é inconsciente, minha gente. Isso é inconsciente que a gente honra os nossos ancestrais. Aí quando a gente olha para o problema, quando a gente abre os olhos e vê que a gente está fazendo igual, aí que a gente percebe que a gente pode fazer diferente. E aí, sabe, pega uma sessão de Reiki, abre a mente, começa, tipo, a abrir a mente para poder enxergar que realmente você está fazendo, repetindo padrões, né? Imagina quantos padrões eu repetia dos meus familiares e dos meus ancestrais, né? E daí, desculpa de novo, veio a enchente do ano passado, de 2023, me pegou desprevenida, me fez perder muita coisa, quer dizer, quase tudo, uma ou outra coisinha não se perdeu. Aí, então, depois em novembro, perdi mais algumas coisas, consegui salvar a maioria. Aí maio, eu tirei tudo de casa e botei algumas coisas no andar de cima. A água foi lá em cima, minha gente, tirou todas as coisas da filha também foram, porque nós levantamos tudo lá em cima. Tava tudo levantado, eu tinha algumas coisas minhas lá então, escritório, parte do escritório, tudo de novo. Se eu fosse estar na minha época de antigamente, lá na época quando eu estava muito bem, obrigada, começava a vir as coisas e eu caía, de setembro em diante eu já estava lá no fundo do poço, tá? Então eu acreditei que alguma coisa boa iria acontecer na minha vida e eu tive almas maravilhosas que mandaram dinheiro para mim, setembro, novembro, maio. Então assim, eu confio, eu entrego, eu vibro alto. Eu vibro alto para que aquela vibração lá no alto aconteça na minha vida. Aquelas coisas boas venham e a coisa ruim é só um aprendizado para mim. Então, o que aconteceu? Eu tô falando um pouco de mim e contando um pouco sobre as terapias, né? Tá legal assim, né? E o que aconteceu em maio? Logo no início do mês, logo depois, né, da enchente, a água estava baixando, nós ainda não estava conseguindo limpar, porque não tinha água e não tinha luz. E a gente foi procurar outra casa para morar, porque eu tinha móveis, e a minha filha então iria morar comigo, enquanto que ela não conseguiria comprar os móveis dela. O que aconteceu? Aconteceu que nós fomos procurar em Estrela, não encontramos. O que encontramos já estava com um preço absurdamente alto, né? E as imobiliárias, enfim, não estavam atendendo porque as imobiliárias todas tinham pegado água. E aí nós conseguíamos fazer ligações particulares com pessoas particulares, e essas pessoas particulares estavam com os aluguéis lá no alto. E a gente resolveu vir para Lajeado, procurar aqui em Lajeado alguma coisa. No mesmo dia que a gente encontrou aqui em Lajeado, a gente veio aqui para Lajeado, a gente encontrou 2 apartamentos. Um praticamente mobiliado e o outro não. Então é aí que a gente veio morar. E é do dia que a gente contratou esses aluguéis, era dia 8, dia 11 a gente já veio morar para Lajeado. Era a chuva que Deus mandava. Chuva, ponte trancada, tudo horrivelmente. Não tinha como, sabe? Mercados com quase nada de mercadoria. Nossa, era algo, sabe? E a gente então encontrou esse lugar, a gente
começou a trazer as coisas aos pouquinhos. Eu tinha um pouco de coisa na minha mãe, um pouco de coisa na minha irmã, um pouco de coisa na minha sobrinha. E a gente foi trazendo com um caminhãozinho, com um carretão de amigos, né? No carro, a gente foi trazendo as coisas. E no sábado, dia 11 ou 12, 11 eu acho, a gente já estava aqui. Gente, vocês... Outra coisa que acontecia, nós, tipo assim, tava chovendo. Quando começava a carregar, parava a chuva. Quando a gente vinha, chovia. Quando a gente chegava aqui, parava a chuva. Era algo que veio muito de Deus, sabe? O universo conspirando de todas as formas, e em nenhum momento eu duvidei. E teve um episódio naquele sábado ainda de manhã, eu estava na minha mãe, ela precisava algumas coisas na cozinha e eu fui no mercadinho perto. Lá tem um mercadinho muito pequeno, pertinho da casa dela, em Estrela. E eu fui lá comprar as coisas para ela, e estava chuviscando, bem fortezinho até. E no meio do caminho eu conversando com Deus. Olha, se realmente tu tá com tudo preparado para nós irmos para Lajeado, ficar lá já hoje de noite, termos o nosso lar, nosso cantinho, vai dar tudo certo. Aí o senhor que não tinha me confirmado ainda que ele iria levar o resto das coisas, móveis mais pesados, que era uma caminhoneta pequena, teria que fazer 2 viagens, ele me confirma. Aí então Deus botou a mão dele muito fortemente em cima. E o que toda essa minha história quer dizer? A confiança, tá? O entregar para Deus, entregar com confiança, entregar com fé. Eu acredito muito nos mestres ascensionados, nos seres de luz, nos anjos, nos arcanjos. Pode ser que tem pessoa que não acredita, mas eu acredito. E a minha vida, ela tem sempre resultados positivos por conta dessa fé, por conta dessa crença. Para mim é uma crença, eu acredito nos mestres ascensionados que fazem emanam toda aquela energia para quando a gente vai aplicar um reiki ou quando a gente vai fazer um auto reiki. Acredito que Deus esteja junto, Jesus Cristo, a Nossa Senhora, acredito, sabe? Eu acredito que o cosmos, o nosso grande universo, a água, a terra, o fogo e o ar, tem emanado essas vibrações. Então, isso é muito importante, essas energias. E é isso que eu queria contar para vocês, um pouquinho de mim, né? Então, eu sou uma pessoa que faz o que faço. Eu cheguei a esse ponto, uma pessoa que trabalhou a vida inteira como em escritório, em empresas, na parte financeira, na parte de departamento pessoal, despacho de entregas, enfim, tudo que tem dentro de uma empresa, eu passei. Até compra de mercadoria, até verificação de estoque, eu passei. Depois, salão de beleza, né? Cabeleireira, depilação, unha, mão, pé. Depois para as terapias, é onde eu me identifico bastante, né? Me identifico muito bem. E tudo que eu aprendi na vida, tudo eu uso. Não tem nada que eu não use. E quando eu ia no colégio, me lembro muito bem quando eu ia no colégio, eu detestava a filosofia, a história. Até hoje, gente... Eu gosto de histórias, mas não de ler história passada, das guerras, tem que saber o dia, o mês e o ano que aconteceu aquela guerra. Eu quero esquecer que aquela guerra existiu, porque ela matou muita gente, não sei o que, então essa sou eu, né? Eu não quero saber de coisa negativa. Depois que eu fiz os cursos de Reiki, quanto menos negativo, quanto menos coisa ruim eu olhar, melhor vai ser para mim, para minha mente, para o meu espírito. Então eu prefiro coisas boas. Prefiro sempre caminhar, andar naquele caminho onde eu vou ter resultados bons, onde eu vou levar a minha mente para o bem.
Não significa que eu não questione. Não significa que quando eu acho que é injusto, que eu não vou pegar e falar. Porque quando eu acho que é injusto alguma coisa, eu pergunto, eu questiono, né? Então, assim, não significa que eu, por conta do Reiki, na verdade, o que eu aprendi? Eu era aquela pessoa que, fazia tudo por todo mundo a toda hora. Eu entregava de corpo e alma só para ajudar. E eu nunca queria briga com ninguém. Eu sempre achava que eu engolia os sapos. Mas depois que eu conheci o Reiki, eu descobri que guardar as coisas para dentro de si traz doença. Então precisa colocar para fora. Tem que colocar, tem que externar, tem que tirar. Isso não pertence para dentro. Isso tem que ser entregue para o universo. Se tu não conseguir fazer de outra forma, tem que entregar para o universo, levar embora para o plano onde vai transformar numa boa energia, né? Então, não significa que eu sou, aquela boazinha que não faz nada, não sei o que, não sei o que. Não é bem assim, né? Eu sou uma pessoa que amo, eu sou uma pessoa que agradeço, eu sou uma pessoa que faz o bem, mas se você mexeu comigo, eu vou mostrar o que eu gosto e o que eu não gosto. Você vai saber, porque por muito tempo eu sempre tinha que segurar aquilo para dentro de mim. Eu não externava. Se eu tava triste, a pessoa me fez um mal, eu guardava aquilo para dentro de mim de um jeito que ninguém ficava sabendo. Ninguém conhecia exatamente a Marlene, sabe? Mas a Marlene, ela tem o ponto fraco também. A Marlene chora. A Marlene chora quando precisa chorar. Tem que externar. Tem que colocar para fora. Ou falando, ou chorando, mas não chorar de nunca mais parar. E o que foi ontem, eu aprendi outra coisa. O que foi ontem, foi ontem. Isso tudo aprendi com Reiki, com todas as terapias das quais eu trabalho. O que era do passado, se eu não consigo lidar com aquilo, eu também não preciso trazer para o presente a toda hora. O que eu preciso fazer é entender que aquilo veio, tiro uma conclusão daquilo, tiro o que aquilo veio me trazer de benefício ou malefício e depois eu entrego. Depois tem que ser eliminado. Passado, não posso trazer de volta, porque se eu trazer de volta eu vou viver a vida, minha vida só vai ser passado. Eu não vou construir, eu não vou sair daquele lugar nunca, vou viver só de passado. Então esse é o detalhe. A vida é uma eterna mudança. Nós somos sempre aprendendo algo. Mas se eu não quero aprender com aquilo, eu vou viver com aquilo a vida inteira e aquilo vai me prejudicar a vida inteira. As coisas boas, claro que a gente vai ficar, né? Tem que ficar. É obrigado a ficar com aquilo que é bom. Mas o que é ruim, não. O que é ruim tem que deixar ir. Foi, tchau, já era. Tá? Bom, o vídeo tá longo. Vocês agora já me conhecem um pouquinho mais. Já sabem um pouquinho mais sobre a minha pessoa, certo? Então, e já até a minha própria vida, né? Como foi o desenrolar de muita coisa. E eu espero que isso ajude vocês a escolher os seus caminhos. Isso é outra coisa, né? A aprender a escolher o caminho que a gente quer seguir, que é o caminho, a nossa jornada de ir para frente, de buscar coisas novas, de chegar lá num ponto onde tudo flui, Eu quero agradecer a vocês e se quiserem saber mais sobre as terapias, sobre cursos, sobre as aplicações de terapia, tanto presencial como à distância,
entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar, de te orientar qual é o melhor caminho que a gente pode seguir, tá? Um abraço a todos e gratidão!